Senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma aula que vai ser direta e reta, sem edições. Estou tentando no caso, 30 dias seguidos de vídeos. Nesse formato, minha voz até falhou e não vai ter edição. Nesse formato, onde eu faço uma troca de ideia com conteúdo. Se você está gostando, já vai deixando o joinha no vídeo e me apoie nesse projeto. Todo dia, se você tiver interesse, entre no canal. Hoje, durante esta aula, eu quero falar sobre polimento. Primeiro, o que é polimento? Se você não sabe, quando é estabelecida uma prova-alvo, quando você se inscreve em uma corrida, onde você busca performance nela, antes, na semana que ela acontece, ou nos dias anteriores, ou uma semana antes, 2 semanas antes, ou até 3, você tira o pé do treinamento, diminuindo o volume e a intensidade, para que você chegue descansado e ao mesmo tempo treinado na sua prova. Não significa que você para de treinar. Significa que você treina menos, diminui a carga, minha língua até travou, tanto na questão de volume, você diminui o volume e diminui ou tira totalmente a intensidade. Entendido isso, vou pedir, não lembro se eu pedi, já esqueci, o seu joinha no vídeo, tá bom? Deixa o joinha no vídeo porque agora eu vou falar sobre o polimento que eu passo para os alunos que seguem os meus programas de treinamento. Eu vou explicar para você como eu passo o polimento para eles, para toda e qualquer prova, 5km, 10, 21 e 42, que são as clássicas. Eu não trabalho com ultramaratona. Já trabalhei no passado, mas hoje eu só trabalho com iniciante, com quem busca passar no TAF, corredores de 5, 10, 21 e 42, que no caso são todos, né? Ultramaratonistas são uma parcela menor hoje em dia. Vamos lá. 5km. Como deve ser o polimento para os 5km? 4 dias. 4 dias treinando menos, tá ótimo. Entre 4 dias a uma semana. Por que eu falo entre 4 dias a uma semana? Eu já fui atleta de alto rendimento nessa prova, nos 5km. Quando eu corria, fazendo um polimento de uma semana inteira, eu percebi, baseado no meu organismo, é claro, que eu não rendia no dia da prova. Eu chegava com um corpo muito descansado, só que ao mesmo tempo preguiçoso. Na hora que eu mexia no ritmo, na intensidade durante a corrida, meu corpo não respondia. Então eu testei junto com os meus treinadores da época e eu cheguei na conclusão que 4 dias eram o suficiente. E eu também cheguei em uma determinada conclusão dentro do polimento para 5km, que é o seguinte: não tire o treino de tiros na semana da sua corrida-alvo. Se você tira e fica só trotando, o seu corpo não responde bem. 5km é muito intenso. Se você não faz um bom aquecimento e não chega com o organismo ativo, no sentido de estar bem acordado, você coloca ritmo e ele não responde e você acaba quebrando. Então esse polimento para os 5km, ele vai girar em torno de 4 dias a uma semana. É esse o polimento que eu aplico nos meus alunos que seguem o programa Meu Melhor 5km. 10 km, pessoal. Como que é o polimento para os 10 km? Basicamente, é quase a mesma coisa. Entre 4, 5 dias a uma semana. Não precisa mais do que isso. Mantenha intensidade também, professor. Faça uma sessão de tiros? Faz também. Tanto os 5 como os 10 são 2 provas muito intensas. Então é importante você dar um estímulo, recrutar fibra rápida na semana da corrida. Tem um porém só nesse ponto, pessoal. O que eu estou falando é quando você está se sentindo bem. Vamos supor que você vem treinando forte, pesado, fazendo tiro há 3 meses. E aí você sente que o seu corpo está cansado. Tô fazendo tiro direto, meu corpo tá cansado e eu entrei na semana da minha corrida-alvo. Não tem problema, dentro desse caso, você fazer uma semana de polimento sem intensidade.
porque você já fez tiro por várias semanas. O que não pode, e eu falo porque eu sei que muitos atletas de 5 e 10 km correm entre 2 a 3 provas no mês, é toda semana de prova você tirar o tiro, porque aí você acaba não treinando. Volume, pessoal. O volume para os 5 e os 10 km, ele não é tão alto. Então, na semana da sua prova, você diminui um pouco. Eu não consigo falar para você exatamente quanto diminuir, só se você for um dos meus alunos, que segue um dos meus programas de treinamento, seja para 5 ou para 10. Quem é meu aluno sabe que eu diminuo esse volume na semana da corrida. O que eu aconselho é que você tire um pouco, mas não muito. Eu corro 40 km por semana. Não adianta cortar para 15. Você gera destreino e o corpo não responde na semana. Mas um pouco você tem que tirar. Musculação, isso para todas as provas, tá? Musculação eu não indico que você faça na semana da corrida, certo? Não faça, de preferência é melhor não fazer. A não ser, é claro, que você corra muitas provas no mês. Aí não tem escape. Mas você faz entre segunda e terça para correr a prova no sábado ou no domingo, certo? Entenderam até aqui? Tá entendendo, Abelardo? Eu vou pedir o joinha novamente. Escreve aqui, professor. Escreve algum comentário aí. Escreve alguma coisa para eu saber que você está entendendo. Meia maratona. Como é o polimento para meia maratona? As provas de 21 km. Entre 10 a 7 dias. Tá ótimo, não precisa mais do que isso. Mais do que isso gera destreino e você chega com o corpo muito preguiçoso, o que faz com que você não renda na prova. Outro ponto, o volume você vai diminuir, mas não vai tirar totalmente. Na semana anterior, não precisa fazer longão. Se eu vou correr uma meia maratona em um domingo dia 14, por exemplo, na semana anterior, que é o domingo dia 7, eu não faço longão. Eu faço uma rodagem estourando ali de 12, 13 quilômetros em média. Mas isso é longão. Não é. Se você é meio maratonista, isso não é considerado um longão. O que eu posso fazer também no fim de semana anterior à meia maratona? Um 10 km ritmado, para ver como eu estou. Onde eu faço esse 10 km um pouco mais intenso, imaginando um ritmo de meia maratona que vai ser um pouco mais lento que esse 10 km. Na semana que a prova vai acontecer, você não vai fazer rodagens acima de 10 km, eu não aconselho. Você pode fazer a semana inteira sem tiro. No caso da meia maratona pode, não tem problema. E o volume você vai tirar uma porcentagem boa, fazendo rodagens de no máximo 10 km. No dia anterior, e isso eu sei que é uma pergunta que vocês vão fazer para todas as provas, o dia anterior, o que eu indico para os meus alunos é o descanso total. Não tem problema você descansar no dia anterior. Isso para qualquer prova. Vai lá, tira o kit e fica tranquilo. Certo? Então, para meia maratona, seria esse o polimento, né? Entre 10 a 7 dias. Maratona. Chegamos à maratona. A maior distância das corridas de rua. Claro que tem ultramaratona, mas uma pequena porcentagem corre ultramaratona. Vamos lá, maratona. Vocês conhecem, e tem muito na literatura, em artigos, se você pesquisar, um polimento que ele gira em torno de 3 a 2 semanas. O que eu indico para todos os meus alunos que seguem o programa Minha Melhor Maratona, que é um programa onde eu monto o período específico de treinamento para cada aluno. Então ele sabe o que ele vai fazer por 12 semanas visando uma maratona. O que eu indico de polimento são 2 semanas. Professor, mas tem um monte de artigo que fala que 3 semanas é melhor. O que você precisa ter em mente é que você deve testar uma coisa, validar essa coisa e acreditar nessa coisa. Você não pode ficar cheio de dúvidas a vida inteira, senão você não sai do lugar. Eu, no começo da minha carreira, e eu tenho mais de 15 anos de experiência na área, eu testei com os meus alunos o polimento de 3 semanas. E não funcionou. Eles chegavam na maratona e o corpo não respondia. Lembra aquela questão que eu falei? Quando você tira muito a carga de treinamento,
você entra em um processo de destreino. 3 semanas é muita coisa para um atleta amador. São 21 dias. Então, os meus alunos, eu cheguei na conclusão que eles respondem melhor seguindo a minha linha de treinamento. Não estou falando que é errado. Tem outros treinadores, minha língua até travou, que trabalham com 3 semanas e tá tudo certo. Eu estou falando o que eu faço com os meus alunos. São 2 semanas. Eu testei 2 semanas lá no passado, anos e anos atrás, e funcionou muito bem. Ao mesmo tempo que eles chegam descansados, eles não chegam destreinados. O corpo rende no dia da prova. O último longão, só para dar mais um parecer, eu coloco faltando 2 semanas, certo? Então, o último longão faltando 2 semanas. Na semana anterior à maratona, eu não coloco longo. Eu não coloco uma meia maratona na semana anterior. Não faço isso. Semana anterior, quem segue a minha metodologia e vai correr maratona buscando tempo ou completar bem a prova, vai fazer uma rodagem de no máximo 15 quilômetros. Então, o meu polimento, um outro ponto, o que eu faço nessas 2 semanas? Eu não corto de uma vez o volume. Sabe o que é comum? A pessoa está correndo 80 quilômetros por semana, na fase de pico de preparação para a maratona. Aí, nas 2 semanas de polimento, ela corta pela metade. Então, ela fica 15 dias fazendo... 15 dias não, né? 2 semanas, no caso, fazendo 50% do que ela fazia. E esse não é um polimento legal. O polimento legal, ele é progressivo. Eu corto um pouco na primeira semana e um pouco mais na segunda. Eu vou destreinando, descansando, no caso, o meu corpo devagar. Então, eu vou dar um exemplo. Isso daqui é só um exemplo, tá? De volume e de polimento. É só um exemplo que eu vou falar. Tem que frisar, porque senão as pessoas pegam e seguem exatamente isso aqui que eu vou falar. Vamos supor, dentro desse exemplo, que 80 quilômetros é o pico dessa pessoa. Faltam 2 semanas para a maratona. Ela vai entrar no polimento. Primeira semana, corta de 80 para 60. Segunda semana, que é a semana que vai acontecer a maratona, corta de 60 para 40. Então, é um polimento progressivo. Certo? Entendeu, Abelardo? Se você entendeu, escreve aqui nos comentários, e eu quero que você escreva mesmo, como é o seu polimento para a prova que você corre. Escreve o que você faz, não escreve só para me agradar. Escreve o que você faz. Um outro ponto importante. Você notou que eu falei durante esse vídeo sobre os meus programas de treinamento. E eu tenho programa para TAF, programa para corredor iniciante, que não corre nada ainda, de forma contínua, no caso, intercala corrida e caminhada. Programa para corredor de 5 km, de 10, de 21, de 42, para todos os níveis. Dentro desses programas, e cada um é separado, é claro, um do outro, você vai seguir a minha metodologia, certo? Você vai ter tudo montado por mim. Minha voz até falhou. As planilhas são mudadas mês a mês. Você tem o volume certinho montado, o número de tiros, tempo de pausa. Você faz testes práticos para entender os ritmos que você vai fazer em cada sessão. No momento, eu indico que você entre, você que tem interesse, no grupo que eu estou deixando o link na descrição do vídeo. Dentro desse grupo, eu entendo que quem está lá realmente tem interesse. E lá dentro, eu mostro o valor, eu passo o valor em algumas épocas, porque não fica aberto sempre esses programas. Então, você que tem interesse em qualquer um deles e serve para todo e qualquer objetivo, independente do seu pace, entra no grupo e espere eu colocar os links dentro do grupo. Inclusive, semana que vem, eu trarei uma condição especial para quem está no grupo, que é a última condição especial do ano, certo? Entre no grupo, o link está na descrição. Do mais, Abelardos, muito obrigado pela sua audiência. Abelardo e Abelarda, que é você que está assistindo. Deixa o joinha no vídeo. Vamos tentar bater aqui 1000 likes nesse vídeo. 1000 likes, tá bom? E amanhã, muito provavelmente, eu trarei mais um vídeo, certo? Tamo junto, um abraço, falou, valeu e fui!